Salve, salve leitores! Eu sou o Lude, aqui do canal Lude Pereira Minhas Leituras. E hoje eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre esse canal, o canal Lude Pereira Minhas Leituras. Esse canal que começou em 2010. O nome era só Lude Pereira. E ele já passou por várias coisas. Ele começou como um canal da minha coleção Disney, de quadrinhos Disney. Eu tinha uma coleção de quadrinhos Disney e eu queria mostrá-las, apresentá-las para as pessoas. E resolvi fazer esse canal em 2010. Depois disso, acabei me desfazendo da coleção, fiquei com alguns livros, algumas revistas em quadrinhos Disney, mas a coleção mesmo, eu acabei vendendo a coleção porque eu comecei a me interessar por outras coisas. Comecei a me interessar mais pela literatura mesmo. Quando eu posso, leio alguma coisa Disney, mas não é como era antes. Na época eu colecionava já alguns livros do Stephen King e também do Calvin Haroldo. Mas a coleção mesmo que eu me dedicava era os quadrinhos Disney. Por que eu estou falando isso para vocês e falando sobre o canal? Porque o canal tem 15 anos, né? E ele já passou por várias coisas, por isso que o algoritmo do YouTube enlouqueceu com ele, né? É por isso que ele nunca cresce e acredito que nunca vai crescer. Justamente por isso, por ser um canal que começou como quadrinhos Disney, falando da minha coleção de quadrinhos Disney. Depois, quando eu vendi a coleção, eu passei a trazer as minhas músicas e tocando covers também no violão e depois no ukulele. E o algoritmo enlouqueceu, né? Porque era quadrinhos Disney, depois música, violão. E agora, há cerca de quase um ano, não chega a um ano ainda, eu resolvi transformar esse canal num canal literário, porque eu sempre tive essa paixão por livros. E aí, ele se transformou em Lude Pereira Minhas Leituras. E eu quero trazer isso para você, para dizer que é um canal simples, é um canal pequeno, que tem 15 anos e não tem ainda 540 inscritos. Nunca vai monetizar um canal como esse, não tenho interesse também nisso, na verdade. Para mim, esse canal é um canal que, como diz o nome, Minhas Leituras, é para eu colocar aqui as leituras que eu faço, os livros que eu gosto de ler, os livros que eu leio, e trago para vocês de uma forma simples, de uma forma honesta, porque é um canal feito de um leitor para leitores, para pessoas que amam livros. Por isso que eu tenho esse canal, Minhas Leituras. É um canal simples, um canal que não é de um professor, não é de um acadêmico, é de um leitor como você que está aí do outro lado, vendo esse vídeo. Então, quando eu trago livros de filosofia, eu não vou me aprofundar porque eu não tenho esse conhecimento todo. Tudo que eu faço é um autodidatismo, ou seja, eu leio, quando eu não sei alguma coisa, eu pesquiso, procuro me informar, procuro assistir vídeos, procuro saber mais e trago o que eu aprendo para cá, para esse canal. E, na verdade, a minha maior alegria é trazer as coisas que eu li e gostei e compartilhar com as pessoas que estão aqui do outro lado assistindo. E nós vamos falar hoje sobre uma coleção de livros maravilhosa do Frederick Copleston, Uma História da Filosofia. Essa foi uma introdução e agora nós vamos apresentar livros, que é o que você quer, né? Livros. Vamos falar de livros e vamos falar de filosofia. Vou apresentar esses 5 livros, esses 5 calhamaços, são enormes, livros enormes, para você conferir nesse vídeo. Bora lá? Vamos conhecer então Uma História da Filosofia do Frederick Copleston. E hoje nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo.
Aqui estão os 5 volumes da coleção Uma História da Filosofia, do Frederick Copleston. Vou trazer para você os 5 volumes que completam essa coleção e são calhamaços. Aqui estão eles. Aqui está toda a história do pensamento humano estão aqui nesses livros. Vamos apresentá-los um por um, desses 5 volumes, começando pela Grécia, o berço da filosofia. Grécia, Roma e filosofia medieval. Então deixa eu me preparar aqui para nós começarmos esse vídeo falando de uma história da filosofia. E o primeiro volume é essa maravilha aqui, ó. Primeiro volume da coleção do Copleston, Frederick Copleston. Vamos começar falando do Copleston, né? Que aqui nós temos a foto dele, vai aparecer também. Eu vou colocar no vídeo. Esse é o Frederick Copleston. Vamos conhecê-lo? Ele nasceu próximo de Taunton, na Inglaterra, em 1907. Ele foi educado no Marlborough College e no St. John's College, em Oxford. Olha que interessante. Ele ingressou na Companhia de Jesus em 1930. E 7 anos mais tarde, depois de estudos filosóficos e teológicos, ele foi ordenado sacerdote. Em 1939, foi nomeado professor de filosofia no Heighthorpe College, em Oxfordshire, posto que ocupou até 1970, quando foi eleito diretor da mesma instituição. Depois da guerra, lecionou na Alemanha, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos. E comentou assuntos filosóficos no Ford Program, da BBC. Em 1952, ele foi elevado à cátedra de Metafísica da Universidade Gregoriana em Roma, onde conduziu os primeiros semestres do curso de doutorado até 1968. De 72 a 74, o Frederick Copleston foi diretor da Faculdade de Teologia e professor da História da Filosofia na Universidade de Londres, que lhe conferiu o título de professor emérito em 1974. Copleston foi ainda professor visitante na Santa Clara University, Califórnia, em 73, ou melhor, em 1975, e na Universidade do Havaí, em 76, além do Gifford Lecture na Universidade de Aberdeen, de 79 a 80. Ele foi eleito membro da British Academy em 70, membro honorário do St. John's College, Oxford, em 75, e recebeu títulos de doutor das universidades de Uppsala, em 83, e de St. Andrews, em 90. Copleston faleceu em 1994. O interessante dessa obra, que é preciso saber, é que embora o Frederick Copleston fosse um sacerdote da Companhia de Jesus, daqui o SJ, né, no final, não tem nenhum viés religioso na obra dele. Ele é totalmente imparcial e isento de qualquer coisa que leve uma conotação religiosa ou que deturpe o pensamento de filósofos ateus ou filósofos que não acreditam na própria doutrina desse organizador aqui, o Frederick Copleston. Então, o que os filósofos falam muito, e as pessoas que estudam filosofia, os acadêmicos, falam que essa é uma obra isenta e que é uma das melhores obras do mundo da história da filosofia.
E aí eu pensei muito antes de ter uma história da filosofia em casa, né? Porque eu não sabia qual comprar. E essa aqui não estava ainda à disposição das pessoas. Só que aí a editora Vide Editorial lançou 4 volumes primeiro, porque essa é uma obra que são bem mais volumes. Aí a editora fez em poucos volumes, por isso que são esses calhamaços aqui com mais de 1000 páginas. Por exemplo, esse aqui tem 1050 páginas, só esse aqui. A edição que contém os livros sobre a Grécia, Roma e filosofia medieval, que é o primeiro volume. Vamos ao nosso índice. Só para você ter uma ideia, tem 3 tradutores aqui. Nós temos o Augusto Cabaleiro Fleck, o Carlos Guilherme e o Ronald Robson. Volume 1 traz Grécia, Roma e filosofia medieval. E aí nós temos um prefácio, uma nota da edição brasileira, uma introdução. Tem a parte 1, a filosofia pré-socrática, trazendo o capítulo 1, o berço do pensamento ocidental, Jônia. Os pioneiros, primeiros filósofos jônicos. No capítulo 3, a sociedade pitagórica, a palavra de Heráclito, o de Parmênides e Melisso, a dialética de Zenão, Empédocles de Acragas, o progresso alcançado por Anaxágoras, os atomistas, filosofia pré-socrática. Isso é só o comecinho. Aí nós temos ainda a parte 2, o período socrático. Aí nós temos os sofistas, alguns sofistas em particular, Sócrates, escolas socráticas menores, Demócrito de Abdera. A parte 3 já tem Platão, Platão com vida de Platão, obras de Platão, teoria do conhecimento, a doutrina das formas, a psicologia de Platão, teoria moral, o Estado, a física de Platão, a arte, a velha academia. Na parte 4 entra Aristóteles, vida e escritos de Aristóteles, a lógica de Aristóteles, a metafísica, a filosofia da natureza e psicologia, a ética de Aristóteles, a política, a estética de Aristóteles, Platão e Aristóteles. Na parte 5 tem a filosofia pós-aristotélica, com introdução, os primeiros estoicos, epicurismo, os velhos céticos, a academia intermediária e a academia nova, os estoicos intermediários, os últimos estoicos, cínicos, ecléticos e céticos, neopitagorismo, o platonismo intermediário, a filosofia judaica na era helenística, Plotino e o neoplatonismo, outras escolas neoplatônicas, revisão e conclusão. Aí tem a parte 5 falando sobre influências pré-medievais. Aí entra Santo Agostinho, vários capítulos sobre Santo Agostinho, Boécio, Cassiodoro e Isidoro. Parte 7, a Renascença Carolíngia. Aí nós temos o João Scoto e Erígena. João Scoto Erígena, parte 2. Tem também a parte 8ª, os séculos 10, 11 e 12. O problema dos universais, Santo Anselmo da Cantuária. Dualistas e panteístas, a Escola de São Vítor. É muita coisa. É uma obra muito completa. Isso que é só o livro 1, né? Ainda tem aqui muita coisa, ó. A parte 10ª, a parte 9ª, né? Filosofias islâmicas e judaica. Tem a parte 10, o século 13. Aí nós temos São Boaventura, tem quem mais? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino são muitos capítulos. Pensadores franciscanos, Duns Scoto continua, e depois os anexos. Tudo isso no livro 1, volume 1, que é Grécia, Roma e filosofia medieval. Agora nós vamos conhecer o livro 2 dessa maravilhosa obra aqui. Uma história da filosofia
de Frederick Copleston. O legal de ter uma obra como essa em casa, uma coleção como essa, uma enciclopédia em 5 volumes de uma história da filosofia, é porque você pode ler de forma sequencial, ler desde o volume 1 até o 5, na ordem, ou você pode usar como consulta. Você vai lá, eu quero ler sobre o Nietzsche. Aí eu vou pegar o 3º volume, que tem Nietzsche. Eu quero ler o Kant, quero saber sobre o Kant, tem o Kant também. Tem todos os filósofos aqui, lá da Grécia até o século XX, até onde foi feito essa enciclopédia, né? Então, dá para ler em sequência, você acompanha a evolução das ideias, tudo isso nesses livros. Aqui nós temos Do Renascimento a Hume, no volume 2. Não tem, é só letras mesmo, é denso o negócio, não tem imagens, é toda a história da filosofia mesmo aqui. No volume 2, que tem cerca de 1112 páginas, nós começamos já no século XIV, onde vamos apresentar Durando e Petrus Aureoli, Ockham, da Navalha de Ockham, já ouviu falar? Aqui tem tudo sobre Ockham. O movimento occamista, João de Mirecourt e Nicolau de Autrecourt, o movimento científico, Marcílio de Pádua. Isso aqui tudo você vai encontrar nesse 2º volume aqui, que é maravilhoso. Parte 2, a filosofia da Renascença, tem o aristotelismo, Nicolau de Cusa, filosofia da natureza, o movimento científico da Renascença, Francis Bacon, escolástica renascentista com Francisco Soares, tem Descartes, grande Descartes. Descartes são vários capítulos, depois tem Pascal, cartesianismo, Malebranche, Spinoza também são vários capítulos. Aí nós temos o Leibniz, o Hobbes, com os empiristas britânicos de Hobbes a Hume. Tem o John Locke. John Locke tem vários capítulos. Tem Newton, problemas de ética, Berkeley, Hume. Hume também são vários pró e contra Hume. Pequena biografia, uma breve bibliografia e índice onosmático e também o índice remissivo. Tudo isso nós vamos encontrar nesse volume 2 de Uma História da Filosofia, do Frederick Copleston. É demais, né? Conectar ideias, né? Conectamos ideias através desses livros, a gente começa a perceber o pensamento de um filósofo com o pensamento de outro e vão se conectando. É maravilhoso. Vamos conhecer agora o volume 3 dessa obra maravilhosa aqui, que é Uma História da Filosofia. Muito bem, chegamos ao volume 3. O volume 3 é esse aqui, ó. É um calhamaço também, só que é mais fino que os anteriores. Esse aqui, ele tem 854 páginas. Do Iluminismo francês a Nietzsche. Vamos conhecer o sumário. O sumário começa com o Iluminismo francês, capítulo 1, Iluminismo francês. Aí nós temos Rousseau. Na parte 2, o Iluminismo germânico, a ruptura com o Iluminismo. A parte 3, o nascimento da filosofia da história, tem Bossuet e Vico, de Voltaire a Herder. Na parte 4 tem o Kant. O Kant são alguns capítulos com o Kant aqui. Nós temos capítulo 1, Vida e Escritos, os problemas da primeira crítica, o conhecimento científico, metafísica sob ataque, moralidade e religião, estética e teologia, observações sobre opus póstumum. Aí tem a revisão e conclusão. No sistema idealista pós-kantiano, parte 5, nós temos o Fichte, o Schelling. Schelling são vários capítulos.
Schleiermacher, Hegel, ou Hegel, né? Acho que a pronúncia correta é Hegel. Na parte 6, a reação contra o idealismo metafísico. Aí temos os primeiros oponentes e críticos, Schopenhauer, a transformação do idealismo, Kierkegaard. Aí na parte 7, correntes de pensamentos tardias, o materialismo não dialético, o movimento neocantiano, o ressurgimento da metafísica, Nietzsche. Aí chegamos em Nietzsche. Nietzsche nós temos o capítulo 4 e capítulo 5, e também um capítulo 6 com retrospecto e prospecto. Aí temos o apêndices, né? Uma pequena bibliografia, e um índice remissivo. Aqui é o volume 3, do Iluminismo francês a Nietzsche. Uma obra maravilhosa para você ter na sua biblioteca. Enriquece a sua biblioteca e também a sua mente com esses pensadores e tudo o que eles pensaram sobre tudo que você possa imaginar. Vamos lá para o livro 4, dessa obra magnífica do Frederick Copleston. Ter uma obra dessa em casa não é só para professor, não. É para quem gosta de ler, para quem gosta de ter conhecimento, para quem gosta de filosofia, para consultar, para ler em sequência, para ler capítulos variados, para abrir um capítulo e ler. É uma obra simplesmente magnífica para a cultura geral, principalmente, né, para quem gosta de filosofia. Aqui apresento o volume 4. Volume 4 dessa obra linda do utilitarismo a Sartre, e esse tem 962 páginas. Vamos conhecer quem está nesse livrão aqui. No sumário nós temos o empirismo britânico, o movimento utilitarista, o J.S. Mill, a lógica e o empirismo, empiristas, agnósticos e positivistas, a filosofia de Herbert Spencer. Depois tem o movimento idealista na Grã-Bretanha, os primórdios do movimento, o desenvolvimento do idealismo, o idealismo absoluto de Bradley, o idealismo absoluto de Bosanquet, a guinada em direção ao idealismo pessoal. E continuamos com a parte 3, o idealismo na América. A filosofia de Royce, o idealismo pessoal e outras tendências, o movimento pragmatista, a filosofia de C.S. Peirce, o pragmatismo de James e Schiller, o experimentalismo de John Dewey, a revolta contra o idealismo, na parte 5. Aí entra o realismo na Grã-Bretanha e na América, G.E. Moore e análise, Bertrand Russell de novo, em 3 capítulos. Depois tem um apêndice com John Henry Newman. Na parte 6 da Revolução, a Auguste Comte, a reação tradicionalista à Revolução, os ideólogos e Maine de Biran, ecletismo, filosofia social na França, Auguste Comte, positivismo na França, o neocriticismo e idealismo, o movimento espiritualista, o Henry Bergson, Henry Bergson, o Sartre, também aqui na filosofia e apologética cristã, o otomismo na França, filosofia da ciência, a filosofia dos valores metafísica e personalismo, 2 pensadores religiosos, o existencialismo de Sartre, aqui entra o Sartre, no capítulo 6º, no capítulo 7º também, o existencialismo de Sartre e a fenomenologia de Merleau-Ponty. Aí temos os apêndices, bibliografia e índice remissivo. Uma história da filosofia, volume 4, do utilitarismo a Sartre. Saindo pela Vide Editorial, esses livros. Vamos conhecer agora o último volume dessa obra linda, chamada Uma História da Filosofia, de Frederick Copleston. E chegamos no volume 5. O último volume que foi lançado depois. Primeiro foram lançados aqueles 4 volumes, e depois passaram-se alguns meses, e a editora Vide Editorial lançou o último
e definitivo volume dessa obra chamada Uma História da Filosofia, Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo. Já é um livro mais fininho, né? Fininho. Não é tão fininho assim. Ele diminuiu bastante em relação aos outros. Ele tem 593 páginas. Vamos conhecer agora os tradutores. Eu não falei dos outros tradutores, mas a maioria dos livros teve mais de 3 tradutores. Por exemplo, esse aqui tem 5 tradutores. O Igor Barbosa, o Fábio Florenci, o Pablo Pinheiro da Costa, a Isabela de Oliveira Pinheiro e o João V.B. Benetti. Aqui no sumário nós temos a filosofia russa, que é raro de encontrar em livros de história da filosofia, um livro abrangendo a filosofia russa, e esse tem. Temos uma introdução, a influência ocidental, o engajamento social e o problema da Rússia de Kiev, a Pedro o Grande, as academias teológicas, Catarina a Grande e o iluminismo, a franco-maçonaria na Rússia, a influência do idealismo alemão. Depois, no capítulo 2, Shadaev, a Rússia e o Ocidente. Aí são vários aqui, tem esboço biográfico. Os 2 aspectos da perspectiva de Shadaev acerca da Rússia e sua relação com a Europa Ocidental. A relação de Shadaev com os ocidentais e com os eslavófilos, a antropologia de Shadaev, a sua posição acerca da história, a discussão crítica das ideias filosóficas de Shadaev. No capítulo 3, nós temos Ivan Kirevsky e o conhecimento integral, a eslavofilia, o desenvolvimento das ideias de Kirevsky, o criticismo e o racionalismo, a ideia do conhecimento integral, e aí tem o Aksakov e Samarin sobre o Estado e a sociedade, o conceito de Sobornost. Também tem no capítulo 4 da reconciliação com a realidade, a revolução dezembrista, a reconciliação com a realidade de Belinsky e em Bakunin, Herzen, o hegelianismo como a álgebra da revolução, Belinsky como um ocidentalizador, Bakunin como anarquista, Herzen sobre o socialismo russo, liberdade e moralidade no pensamento de Herzen. Capítulo 5, os novos homens. Aí tem um monte de coisa também, tem niilismo, tem alguns nomes complicados aqui. Chernyshevsky, herói radical dos anos 60, a teoria estética de Chernyshevsky, o utilitarismo ético, o ideal social de Chernyshevsky, o pensamento de Pisarev, observações finais acerca do niilismo. Também no capítulo 6, Peter Lavrov e o método subjetivo. Tem aqui o que mais? Tem mais coisas. Dostoiévski é filosofia, tem um capítulo sobre isso, interessantíssimo, no capítulo 7. Seção introdutória, Dostoiévski como dialético, como metafísico, o grupo de Poshvenik, meu Deus, o grupo de Poshvenik, a utilidade da arte, a teoria social, o papel dos juízos de valor no pensamento de Dostoiévski. Capítulo 8, o sentido na vida e na história, também muitas coisas. Religião e filosofia, Vladimir Soloviev. Capítulo 10, o marxismo na Rússia Imperial, Plekhanov. O marxismo na Rússia Imperial, também Lenin. O marxismo na União Soviética. Filósofos no exílio. Filósofos no exílio 2. E aí tem o epílogo e a bibliografia. Na parte 2 tem o positivismo, lógico e existencialismo. Aí entra a filosofia britânica contemporânea, algumas reflexões sobre o positivismo lógico, uma nota sobre a verificação, uma nota adicional sobre verificação, a função da metafísica, sobre ver e perceber, o sentido dos termos predicados de Deus,
A pessoa humana na filosofia contemporânea, introdução ao existencialismo, o existencialismo teísta, o existencialismo ateu, uma avaliação crítica do existencialismo e, finalmente, o índice remissivo. Quer dizer que é um material vastíssimo que você vai encontrar nesses 5 volumes da coleção Uma História da Filosofia, do querido Frederick Copleston. E assim, com esses 5 volumes, eu apresentei esses livros que eu tenho aqui em casa, na minha biblioteca, e que eu amo muito esses livros. Muito mesmo. Não leio na íntegra, mas eu pesquiso muito e leio os capítulos que me interessam. Eu vou lá, procuro e dou aquela lida, né, para aprender. Como bom autodidata, a gente tem que estar sempre procurando aprender cada vez mais. Vamos fechar esse vídeo, então, com Uma História da Filosofia. E eu sou Lúcio Pereira, e este foi mais um capítulo do Minhas Leituras. Porque entre 2 capas sempre existe um mundo inteiro. Até a próxima leitura!